Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, a vida de todos os casais que se tornaram parceiro do canal, de todas as famílias que nos acompanham, que nos dá o privilégio de diariamente estar vendo através do canal o Devocional da Família. Devocional que traz o tema principal, famílias firmes na Palavra de Deus. Para você que me assiste pela primeira vez, para você esposa, para você filho, para você avô que me assiste pela primeira vez, uma vez que eu vou estar me direcionando hoje também aos avós, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem firmado os teus filhos na Palavra de Deus? Tem firmado os teus filhos na rocha eterna, que é a pessoa bendita de Jesus? Hoje eu trago o 11º devocional que traz o subtema avós e pai se unem para educar as crianças na fé. Você avô que está me assistindo pela primeira vez, você avó que me assiste pela primeira vez, tem se unido ao teu filho para educar o teu neto segundo os princípios da palavra de Deus? Você, pai que me assiste pela primeira vez, você permite que os seus pais, que são os avós dos seus filhos, possam educá-lo? Ou você não aceita que eles venham se intrometer na educação dos teus filhos? Pois este é o assunto que nós estaremos a falar a partir de agora. E para você que me assiste pela primeira vez, assistindo hoje o 11º devocional, eu tenho convicção que você já perdeu 10 devocional que tem o poder de abençoar e de edificar a tua família. E se você quiser assistir e continuar assistindo a partir de agora, é simples. É só fazer aí a tua inscrição. Depois de você se inscrever, você precisa ativar o sininho em todos para estar recebendo as notificações. Depois você vai fazer duas coisas importantes. Deixar a tua curtida, e a curtida precisa vir acompanhado do comentário. Tanto a curtida como o comentário é de suma importância para mim, porque vou estar entendendo que você está gostando do conteúdo, e para o YouTube, porque o nosso vídeo permanecerá mais tempo na rede e outras famílias irão ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos para o versículo da palavra de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Recordo-me da tua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em a sua mãe Eunice, e estou convicto de que também habita em você. A fé que havia em Timóteo passou por duas pessoas importantes na vida de Timóteo. Primeiro, pela sua avó, e segundo, pela sua mãe. Essas duas pessoas eram importantíssimas na formação do caráter cristão da vida de Timóteo. Timóteo se tornou um grande homem de Deus, não só pelo fato de ter seguido o apóstolo Paulo, mas porque ele tinha uma base fortalecida. Tinha duas pessoas muito importantes na vida de Timóteo, que era Loide e sua mãe Eunice. Loide era sua avó, e sua mãe Eunice foram fundamentais na formação do caráter cristão de Timóteo. Agora é muito importante aqui no comentário, o apóstolo Paulo sabia que Timóteo havia recebido uma grande bênção em sua vida. O legado da fé transmitido por duas gerações, sua avó e sua mãe. Loide, sua avó, havia passado o bastão da fé para Eunice, sua mãe, e essa passava o bastão da fé para Timóteo. Era muito interessante aqui, quando nós observamos na palavra de Deus, que Loide ensinou Eunice. Eunice, como mãe, ensinou Timóteo. Mas as duas se ombrearam para ensinar Timóteo.
para transmitir este legado tão importante de uma vida compromissada com os princípios da palavra de Deus. Algumas coisas são importantes para destacar aqui. Paulo fala sobre a importância da família, da ascendência familiar para a formação do caráter e da vida espiritual de uma criança. Eu não concordo muito quando os avós se intrometem em tudo em relação ao neto. Muitos avós, eu sou avó, muitos avós são muito protetores e às vezes quando os pais estão ali disciplinando o filho ou corrigindo ou ensinando, os avós querem se intrometer. Eu não concordo, eu sou avô, mas eu não intrometo na criação dos meus netos. Porém, dou a minha opinião, e principalmente dentro dos princípios da palavra de Deus. Agora, é importante os avós ter esse compromisso, e tendo ele esse compromisso de ensinar os princípios da palavra de Deus, os pais venham permitir. Por quê? Porque nós entendemos que Eunice, eu disse antes ser rei Loide, mas Eunice, ela permitiu que Loide, a sua mãe, o ensinasse Timóteo, tivesse essa participação na educação, no caráter de Timóteo. Agora aqui é algo interessante. Calvino, o grande reformador, disse a respeito de Timóteo no seu comentário: Timóteo foi criado de tal modo que podia sugar piedade junto com o leite materno. Ou seja, depois que Timóteo nasce, mesmo ainda mamando, segundo Calvino, Timóteo, no momento que estava mamando, ele estava ouvindo inconscientemente, mas ainda já estava ouvindo os princípios da palavra de Deus, tanto pela sua avó Loide, como por sua mãe Eunice, né? Agora também tem algo muito importante aqui. Possivelmente o pai de Timóteo tenha sido descrente, não tenha tido essa parcela de educar o filho no caminho que deve andar, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, se não me falha a memória: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ou seja, a palavra ensinar, para algumas traduções, quer dizer inculcar, colocar, inserir na mente da criança o dever de se tornar um verdadeiro adorador ao Deus eterno, né? Ao Deus eterno. Mas a força da transmissão da fé foi maior, fez com que Timóteo se tornasse um homem importante no ministério do apóstolo Paulo. Preste bem atenção. Mesmo provavelmente não tendo a ajuda do pai, porque ele era um grego, mas ele teve a ajuda daqueles que conheciam o Deus de Israel. A avó de Timóteo assumiu essa responsabilidade de transmitir para a sua filha, que era a mãe de Timóteo, os princípios da palavra de Deus, os oráculos da palavra do Senhor. E aí as duas se uniram para a formação do caráter de Timóteo, para ensinar a Timóteo no caminho que ele deve andar. Mais uma vez eu repito, Timóteo se tornou um grande homem de Deus, não foi tão somente pela influência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma parcela muito importante na vida de Timóteo, porque, se não me falha a memória, se alguns historiadores, na sua segunda viagem missionária, ele encontra Timóteo aí com 16 a 18 anos de idade, mas ele já tinha uma formação dentro do próprio lar, pela sua avó, pela sua mãe. Paulo agora, ele já recebe um jovem já fortalecido no Senhor. Começa então, é claro, a trabalhar a vida de Timóteo para que ele se tornasse um pastor, para que se tornasse um homem de Deus, para que ele se tornasse um servo do Altíssimo Deus. Mas
aqui nós devemos colocar em primeiro lugar, aqui é Loide e Eunice, que foram a base, o sustentáculo ali para a formação do caráter de Timóteo. Vamos aqui para a aplicação. Aqui é muito interessante que ninguém pode herdar a fé de seus pais do mesmo modo como herda traços de personalidade, mas uma criança pode ser conduzida à fé pelos ensinos e pelos exemplos e pelas orações de seus pais. É bem verdade aqui, eu concordo plenamente com o autor, que nenhum de nós iremos salvar os nossos filhos, mas nós temos uma parcela muito importante na educação dos nossos filhos para que eles se tornem uma boa pessoa, para que ele se torne um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro adorador do Deus eterno. É um dever dos pais na educação. Ele coloca algo muito interessante: ninguém pode herdar a fé dos pais, não pode. É claro, do mesmo modo como herda traços da personalidade, mas uma criança pode ser conduzida pela fé, a fé pelo ensino, pelo exemplo e pelas orações. Primeiro pelo ensino, pelas orações, mas principalmente pelo exemplo. Não adianta você querer que o seu filho seja um servo de Deus se você não dá exemplo de um verdadeiro servo de Deus, não é? A maior presente que uma família pode dar à igreja é uma geração de meninos e meninas que se tornarão jovens como Timóteo, sendo uma bênção para a expansão e para a solidificação da fé cristã. Tu tem lutado, você avô, você avó, você pai, para tornar aqueles que estão sob os seus cuidados um Timóteo da vida? Você tem ajudado, você avô, você avó, tem ajudado os seus filhos a tornar os filhos deles um Timóteo da vida? Porque isso é muito importante, amados e queridos irmãos, a parcela do avô e da avó na educação dos filhos. Está passando um carro aqui, vai ficar um pouco distorcido aí, mas vai ficar assim mesmo. E é muito importante, porque nós observamos aqui que a avó Loide e a mãe Eunice, elas se uniram, se ombrearam para formar o caráter do Timóteo. Do filho de Eunice houve a participação de Loide. Agora é interessante aqui, outro fato importante nesse contexto é o legado da fé. O legado da fé. Legado é diferente de herança. Muito interessante o que o autor coloca aqui. Legado é algo imaterial. Herança é algo material. O legado é diferente de herança. Por quê? A herança você vai deixar patrimônios para o teu filho. Porém, o legado é algo que ele não pode apalpar, mas vai deixar guardado dentro dele, através dos ensinamentos que você transmitiu para ele durante todo o tempo que ele esteve contigo no lar. Seja você avô e avó cuidando, e principalmente o pai. Então ele coloca aqui muito interessante: legado é diferente de herança, legado é algo imaterial, herança é algo material. O legado da fé é o maior e mais importante patrimônio que um avô e pais, que os avós e pais podem deixar para os seus descendentes. Um legado, entretanto, só é passado com consistência quando o mesmo é sem hipocrisia e sem fingimento. Ou seja, se você finge, se você é hipócrita na maneira de falar e na maneira de dar exemplo, então esse legado ele não vai ter substância, ele não vai ser fortalecido naquele que está recebendo, seja os avós passando para o neto, ou seja os pais passando para os seus filhos, né? Um dos motivos é que aqui ele coloca algo interessante, porque muitas crianças criadas em lares cristãos hoje estão afastadas.
Infelizmente, é uma pergunta que muitos de nós não conseguimos responder. Mas existem muitas crianças, filho de avós e pais, que vivem dentro da casa do Senhor, mas estão distanciados, jovens, adolescentes, né? Distanciados da casa do eterno Deus. Aí ele diz, um dos motivos é que as mesmas não viram nos seus pais e avós a sinceridade da fé. Famílias firmes na palavra de Deus deixam o legado da fé para as gerações futuras. Deixam Timóteo para abençoar a igreja de Cristo nos tempos futuros. Deixam Timóteos para abençoar as gerações futuras. Você, avô, mais uma vez eu pergunto, você tem se unido aos seus filhos para educar seus netos no caminho do Senhor, tanto com exemplo, com legado, com atitudes, com comportamento, mostrando a tua verdadeira fé no Deus eterno? Isso é importante. A oração de hoje: Senhor, que em minha família cultivemos uma fé sincera para que possamos passar o bastão da fé às gerações vindouras. Que o Deus eterno abençoe a todos em Cristo Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.